Olá a todos, como vão? Estamos muito felizes em poder fazer mais uma gravação hoje aqui no nosso gabinete e para tratar de um assunto muito importante para a nossa igreja. Então, o que nós vamos conversar hoje aqui é fundamental para o próximo ano. Nós vamos tratar sobre o tema. Os pastores pensaram, conversaram, trocaram ideias, estudaram textos bíblicos e o produto do nosso trabalho vai ser visto por vocês agora, e é uma das maneiras de incentivá-los a pensar no ano que vem, olhando para esse tema e encontrando nele motivações, inspirações, para que a gente possa trabalhar nessa linha e, por certo, por ter uma base bíblica, isso vai falar profundamente aos corações ao longo do ano de 2026. Estamos às portas do novo ano e é importante que para um planejamento, que para uma estruturação deste novo ano, estejamos todos entendendo onde queremos chegar. E um tema nos ajuda bastante. Hoje comigo aqui está um dos nossos queridos pastores, o nosso pastor reverendo Jorge Melhado, e ele também foi muito importante, para a definição desse tema. E com isso nós gostaríamos que cada segmento da igreja pensasse e refletisse ao fazer a sua agenda, ao programar as suas atividades, e tenha um interesse em pensar na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 2 e 3, mas principalmente na parte que fala sobre uma igreja operosa. Paulo elogiava demais a igreja de Tessalônica, e uma igreja que ele tinha muito carinho, mas a sua maior alegria é que aquela igreja estava sendo firme, estava sendo fiel, seguindo ao Senhor Jesus Cristo, aos passos de Cristo, e tinha uma fé operosa. Não é isso, Jorge? A gente às vezes lembra, né, das questões que Paulo levanta nas suas cartas e a gente sempre pensa no aspecto de admoestação, de instrução ou de uma doutrina específica, né, mas é bonito a gente perceber que quantas vezes Paulo também não fala de maneira elogiosa a respeito de certos crentes ou a respeito de certas igrejas, né? Então perceber isso também é instrutivo para a igreja, né? Perceber o que é elogiável. E aqui, como, né, o tema deste ano, uma fé operosa, uma igreja operosa, né? Crentes que trabalham e entendem que o fruto do seu trabalho beneficia a todos e, acima de tudo, glorifica a Deus, né? Então eu creio que a escolha do tema foi bastante feliz, né? Porque tende a mostrar e lembrar aos crentes a importância, né, do envolvimento de cada um, de cada pessoa e do conjunto, do corpo, para que a própria igreja seja edificada, para que ela, por meio das suas obras, possa glorificar a Deus. Então eu acho que vai ser um bom motivador para o trabalho da igreja. Que bom. É muito interessante a expressão obras, né? Paulo, a sua teologia tem um espaço muito interessante para que a gente trabalhe um tema tão caro a nós, que é a eleição, a predestinação, mas em todas as cartas, quando entra o tema, a eleição, a predestinação é para as boas obras, né? Para a glória de Deus, para o louvor a Deus, e isso nos faz pensar realmente numa fé operosa, porque sem a preposição para, nós não entendemos toda a doutrina. O propósito. Né? O propósito é para a glória do nosso Deus, e não tem outra forma senão por meio de obras. Né? E aí as velhas contradições que muitos dizem que existem e que nós sabemos que não há nenhuma, né? Entre Tiago e Paulo, entre a carta de Tiago e a própria fala de Paulo. Né? Todos estão falando a mesma coisa quando entendemos que não dá para se falar sobre fé sem termos uma vida de obras. Prática, né? O que às vezes nós vemos, né, em outras pessoas, outros textos falando sobre a ortodoxia, né, a ortopraxia. Exato. São lados de uma mesma moeda, né? As cartas de Paulo são caracterizadas assim, né, por sempre uma introdução doutrinária, mas sempre uma aplicação, né? A doutrina, e depois temos toda uma informação aplicativa, que nos faz entender que é contraditório quando alguns dizem que os crentes ficam olhando somente para o céu
e esquece que tem coisas para se fazer no mundo, né? Nós sempre entendemos através do próprio Senhor Jesus Cristo, não os tires do mundo, né? Mas livres do mal, e a ideia é que você faça algo que mude, né? Transforme ou mostre uma outra informação para o mundo que é dentro da nossa cosmovisão. Então isso é muito importante e é uma coisa fundamental para nós como crentes e como igreja. Uma igreja que não brilha, uma igreja que não reflete a luz de Cristo, ela está enfadada a um fracasso, porque nós temos que viver o que nós entendemos através de ações, né? Ações que possam gerar a glória do nosso Deus através destas obras. Então, uma fé operosa é um elogio que nós gostaríamos também de receber, né, nas nossas vidas em particular, e como igreja nós gostaríamos também de entender que a primeira igreja presbiteriana de São Bernardo do Campo é uma igreja que tem uma fé, mas uma fé operosa na obra remidora, no pacto santo eterno estabelecido pelo nosso Deus na Trindade antes da fundação do mundo, e que se manifesta dia após dia e que se manifesta na vida de cada crente da nossa igreja, desde a mais tenra criancinha até a pessoa mais experiente. Não é isso, Jorge? É isso. E eu vejo isso também como uma marca, né, da Igreja Reformada, né? A Igreja Reformada sempre entendeu, né, que mais do que um sistema de salvação calvinista, mas a Igreja Reformada olha para além dos muros da igreja, né? Então o crente reformado, quando ele entende a doutrina e quando ele aplica a sua própria vida, ele vai acabar influenciando a sociedade, né? Exato. E é isso que a gente viu na Reforma, acontecendo em Genebra, acontecendo em tantos outros lugares, uma igreja forte, formada por famílias bem fortalecidas na doutrina, mas expressando isso através da prática dentro e fora dos muros da igreja, né? Então acho que é uma marca, né, de fato. E como o senhor falou, quer dizer, nós queremos que cada crente seja percebido assim, né, como uma fé operosa. E aí acho que o desdobramento do tema, né, nas suas partes, vai deixar isso claro. Sim, né? Sim. E é importante, então, falar, né, nós gostaríamos que o tema fosse uma fé operosa, né, 2 pontos, na santidade. Isso, na santificação. Na santificação, né, na doutrina e na missão. Então, esses 3 aspectos, eu creio que define bem onde queremos chegar com essa fé operosa. Sem santificação não há salvação, diz o autor de Hebreus. É uma grande ilusão nós trabalharmos fé e não entender que ela se dá na maneira como nós vivemos para a glória de Deus. E isso significa abrir mão de nós, abrir mão daquilo que o mundo diz que é correto e que nós sabemos que à luz da palavra de Deus não é, e enfrentar as grandes tentações que nos são propostas pelo inimigo da igreja, pelo inimigo das nossas almas. Então isso é algo fundamental, né, a questão da santificação. É o ponto de partida, né? Porque uma igreja só vai ser forte, né, se nós tivermos famílias fortes, né? Nós só teremos famílias fortes se nós tivermos pessoas fortalecidas na fé, né? Então, uma igreja operosa deve começar pelo aspecto da santificação pessoal de cada indivíduo, de cada pessoa. Não a seu próprio critério, lógico que não, né? Mas entendendo o seu papel na coletividade, na igreja, como fazendo parte, como membro deste corpo, né? Mas buscando cada um buscando essa santificação, buscando esse comprometimento. A palavra de Deus nos chama, né? Já diz que somos santos, né? Mas ao mesmo tempo exige que sejamos santos, né? E crescemos em santidade. Então, essa fé operosa não pode desprezar esse aspecto da santificação, porque senão nós corremos sempre o risco também do ativismo, né? E fazermos por fazer. Não é isso o propósito do tema. É um ser, né? Acima de tudo. Eu acho muito interessante o fato de que muitos ficam perguntando dentro da nossa doutrina como saber que sou salvo, a certeza da nossa salvação. Eu falo que é a tristeza por pecar e a busca de querer agradar cada vez mais a Deus. E ao querer agradar cada vez mais a Deus, a santificação se torna uma das marcas essenciais.
É uma das marcas que faz a diferença. É claro que o ponto não é pragmático, porque nós não trabalhamos essa questão de pragmatismo, é Deus quem dirige a história, é Deus quem dirige a igreja, mas é muito importante falar de um país que tem um número grande de evangélicos, ou seja, esse número tem aumentado e aumentado cada vez mais, mas a mudança efetiva não ocorre como geralmente acontece em grandes reavivamentos ou grandes transformações que aconteceram ao longo da história da igreja e que mudaram, né? Os primeiros crentes faziam a diferença, tinham as suas obras, mas em santificação, né? Não se misturavam, não adoravam os deuses do mundo, não seguiam os ditames e as leis do mundo, enfrentando muitas vezes a morte em Coliseu, enfrentando tantas coisas, não negando a Cristo. Então eu acho que esse tema, santificação, é muito caro para nós, e se alguém fala assim, eu quero ter certeza da minha salvação, eu acho que é esse desejo de querer ser mais agradável a Deus. Então essa é a motivação. Não é um ativismo, mas é um relacionamento, como Agostinho diria, de verdadeiro amor. Um amor onde você, nesse relacionamento com Deus, tem a alegria de agradá-lo e de ser feliz por fazer isso. Então essa é uma sensação típica dos eleitos. Né? O que o John Piper chama do hedonismo cristão, né? O hedonismo cristão. Se alegrar nele, né? Se alegrar eu estou lembrando do autor de Hebreus, quando fala também naquele capítulo 6, né? Que é sempre foco de discussão sobre se é possível cair da graça ou não, sim, né? Sim. Hebreus 6, do 4 ali em diante. E é curioso como ele vai mudar e vai explicar que aquelas evidências que pareciam ser de salvação não são tão importantes como aqueles que ele fala a partir do versículo 9. Ele fala, quanto a vós outros, agora sim eu quero falar a respeito de coisa. E lá ele fala de um amor operoso também, né? Então acho que encaixa bem também nesse aspecto, né? Quer dizer, de fato a santificação promove aquilo que é de fato mais nobre, mais santo mesmo, né? Eu acho fantástico, e essa questão de amar traz a nós uma alegria, né? Em amar a Deus e querer viver para Ele, querer agradá-lo e honrá-lo. Então essa é a primeira, né, dos qualificativos que nós queremos de uma fé operosa, que é essa santificação. A segunda, né, que é a questão de doutrina. E eu creio que isso, a gente teve nesse ano uma experiência de deixar os catecúmenos junto com os adultos e homens e mulheres juntos, né, numa espécie de pesquisa para saber como é que está a nossa visão doutrinária. E é claro que, graças a Deus, temos uma boa preservação, mas a gente percebe o quanto é importante saber dessa doutrina, entender essa doutrina, e isso causa dois aspectos que eu acho fundamentais, Jorge. Primeiro, a questão de valorização, de onde nós estamos. É uma doutrina bíblica, é uma doutrina muito interessante, a doutrina reformada, porque ela sai desse escopo do eu acho, eu penso, eu sinto, eu quero, e entra dentro de uma visão mais clara, né, de é assim, é dessa forma. O texto, na visão expositiva, nos leva à doutrina, e a doutrina nos leva a pensar, né, em ter uma cosmovisão mais sólida. Então eu acho que isso será muito importante, volta e meia, nos nossos temas de estudos ou dentro da exposição, tanto pela manhã como à noite, de termos esse ponto, né, de valorização da nossa doutrina e deixar claro, ou tentar o máximo possível deixar claro, aspectos que ainda podem trazer alguma dúvida, alguma dificuldade, né, para aqueles que já disseram que serão fiéis aos símbolos de fé da igreja, a nossa confissão de fé de Westminster e os catecismos. O que você acha disso? Eu acho que isso é fundamental para nós, né? A nossa igreja é uma igreja confessional, né? Nós entendemos que os símbolos de fé explicam aquilo que nós pensamos a respeito da Escritura, né? Costumo dizer que a melhor interpretação que nós temos das Escrituras são os símbolos de fé sistematizados, né? Todos bem organizados.
E a gente tem na nossa igreja, graças a Deus, a oportunidade de ter diversos momentos de ensino, de aprendizado, né? E cada um deles, às vezes isso pode talvez não estar claro, né, para as pessoas, mas eventualmente nós temos, né, a pregação contínua de um texto sendo exposto, como nós temos feito, né, no momento do culto, mas às vezes nós temos uma coisa mais temática no estudo bíblico à quarta-feira, né, nós por vezes invertemos, né, e fazemos também uma exposição bíblica. Nós temos a escola dominical, então assim, há vários momentos em que a igreja está sendo exposta a aspectos diferentes da doutrina, né? E perceber isso e entender o quanto que isso é importante, né, para a definição da nossa identidade, né? A impressão que eu tenho é que nós vivemos uma época em que as identidades estão se dissolvendo. Né? Então não é valorizado isso, não é um aspecto valorizado. E aí parece que, então tanto faz. É tudo igual. Né? Eu acho que resgatar essa nossa identidade, né? Isso não quer dizer ser melhor do que o outro, não é isso. Mas nós temos uma identidade, nós temos uma história, nós temos uma tradição, né, calcada nas escrituras, e o povo de Deus tem que saber, né, tem que conhecer isso. Eu fico imaginando assim, por exemplo, os nossos jovens, geralmente, os adolescentes e os jovens têm um encontro que é Pergunte ao Pastor, né? E os temas voltados a isso serão, assim, interessantes, porque muitos deles ali já fizeram classe de catecúmenos, outros possivelmente poderão fazer, mas é um contato para perceber a riqueza dessa doutrina, o valor que ela tem para nos dar base e segurança, né? E eu creio que vai gerar também na vida da igreja um estímulo para uma das coisas, Jorge, que eu acho que erramos muitas vezes. Né? O contexto sempre da reforma é um contexto de estudo e de leitura. Nós temos uma produção literária fantástica da nossa editora, a editora Cultura Cristã, outras também que se juntam e fazem aí um excelente trabalho, e muitas vezes somos um povo que pouco lê. Então a gente despertar isso, tentar despertar isso, eu acho que seria muito bom, muito bom. Hoje há perguntas, é interessante que chega final de ano, as pessoas começam a fazer perguntas. Quantos livros vocês leram ao longo desse ano? E há muitas decepções quando ouvimos as respostas, mas que os crentes possam entender isso. Numa das minhas pesquisas, eu percebi que quando a reforma chegou na Escócia, um dos lugares mais frequentados eram as bibliotecas. Era uma coisa muito interessante. Você tinha assim fichas e mais fichas, e em pouco tempo a Escócia saiu de um número de analfabetos gigantesco para quase zero, por tanto desejo de aprender, de estudar, de entender melhor a palavra de Deus, e o quanto isso tem a ver com a doutrina, né, que seguiu. E não é à toa que em Westminster, quando você tem os teólogos que vão formar a confissão, você tem que chamar uma gama de teólogos da Escócia para ajudar na constituição desse sistema doutrinário. Então, leitura, aprofundamento e estudo é algo que nos personifica. E no caso de Westminster, é interessante notar que apesar de os escoceses não serem maioria, como que o pensamento deles prevaleceu. Né? Porque de fato era lógico, era coeso, né? Era bíblico. Então eu vejo isso, eu costumo sempre lembrar, né, que os símbolos nossos, uma característica que eu admiro muito na nossa confissão de fé é a precisão dos termos, né? Que a impressão que me dá é que eles foram cuidadosamente escolhidos. Né? Então quando a gente se detém e lê com calma, reflete de fato sobre o que está escrito ali, há uma profundidade de conhecimento ali que é extremamente benéfico para todo mundo que lançar a mão dele. Né? E isso, então, como doutrina, né, que nos guia nessa santificação, né? Porque houve muitos movimentos aí na história da igreja, né, de busca por santificação, né? E a gente sabe que a própria Escritura fala isso, né, que às vezes eles tinham zelo, né, mas eles não tinham conhecimento. Então, é necessário, né, Reverendo, que haja, ande para e passo, né, essas coisas, né, a doutrina e a santificação. E a santificação. Nós poderemos cair num ritualismo, né, se for falar de santificação,
tem que frequentar cultos, tem que ter uma vida de santidade, de leitura e tal, mas uma sem a outra vai ter realmente problemas. Precisamos das duas atreladas e juntas. Então, acho que o tema alcança isso, né? E a gente gostaria que todos vocês pensassem muito nisso, né? No meio da agenda, que houvesse um espaço, algo para pensar sobre quem somos, sobre a nossa personalidade e sobre a importância dessa personalidade. Quando nós falamos da influência escocesa, né, nessa nossa confissão, que é a Confissão de Westminster, nós estamos falando da importância de um John Knox, que, discípulo de Calvino, né, tinha uma expressão, né, dá-me a Escócia, senão eu morro, e a maneira como isso tinha a preocupação com um verdadeiro entendimento da palavra de Deus, né? Então isso é muito importante. E aí sim, o terceiro aspecto, né, que todos entram dentro de uma ortopraxia, mas é uma coisa que nós não podemos deixar de falar. Nós temos que falar sobre missões, né? E a igreja tem que ser missionária, né? E isso é um ponto muito interessante para nós. Nós somos uma igreja que acredita num Deus que elege os seus santos, mas esse é um trabalho nosso que cabe a nós segundo a ação do Espírito Santo. Então, não podemos esquecer nunca do tema missões. Sem ele, a gente perde um pouco da ortopraxia, que é a ação da igreja, né? E recentemente estava numa live conversando com alguns irmãos e falando com pessoas que diziam sobre aquilo que nós chamamos, né, de uma igreja que precisa ser revivificada, né, uma igreja que precisa passar por um processo de revitalização, obrigado. E dentro desse processo de revitalização, o que eu achei interessante dentro do papo são os nossos irmãos do PMC que estão preocupados com revitalização, e eles disseram que muitas vezes o grande problema das igrejas é que aqueles que já estão lá há muito tempo, eles estão tão fechados entre eles, criando a ideia de que a igreja é uma casa e a família e é o grupo deles, que é sempre um grande desafio novas pessoas chegarem. Eu achei isso muito interessante, porque esse tipo de visão do valor que a pessoa dá à igreja, mas que se fecha nela mesma, tira esse ponto importante que é uma igreja que a sua fé operosa se revela em missões. Eu achei isso fantástico, eu achei de muito valor. Né? O quanto, por exemplo, um grupo de jovens pode se fechar no meio deles e não conseguir espaço ou abrir espaço para que outros participem. É como se fosse aquela rodinha de amigos onde alguém chega e fica assim, tal, e o silêncio, e ele vai percebendo por 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos que ele não é bem-vindo. E é isso que não pode acontecer numa igreja, né? A igreja ela tem que estar com as portas abertas para receber e para que os pecadores entendam a vontade de Deus e entendam o evangelho, que é essa doutrina, e possam procurar essa santificação. Porque é cômodo, né? É confortável, né? A gente ter aquele senso de pertencimento, de aceitação, a gente se torna ali facilmente, né, aceitável e é confortável a situação. Mas quando a gente, pegando de novo o gancho da reforma, quando a gente pensa, né, que a reforma foi prioritariamente um movimento religioso, né, obviamente, né, a despeito que alguns vão querer contradizer isso, mas além disso, quer dizer, ela foi firmemente calcada numa volta à sã doutrina. Então você tem a questão da santificação, a questão da doutrina, e o que a gente vê na sequência é de fato uma preocupação com missões, né? Porque de um jeito ou de outro, mas essa doutrina chega aqui na América, por exemplo, seja pelos missionários enviados pelo próprio Calvino para Guanabara, né, que é naquele modelo que a gente entende, poxa, vamos enviar missionários, ou seja, pela perseguição que os próprios crentes, né, sofreram lá na Grã-Bretanha e tiveram que ir para outros lugares. Então,
percepção, o entendimento, né, de que é necessário que esse conhecimento, essa doutrina, essa busca por santificação seja compartilhada e seja anunciada a outras pessoas, né, ela é importante, e a gente vê que de uma forma ou de outra, né, acho que é melhor quando a gente se dispõe a fazer, né, do que ser perseguido e ter que fugir, né, para outro lugar. Mas é importante perceber isso. E aí, no nosso caso, a gente vê que nós temos campos de atuação para isso, né? A nossa igreja, a primeira igreja de São Bernardo, né, tem congregações, né, tem missionários que são apoiados, né? Então as sociedades, as pessoas individualmente, elas têm como se envolver com isso, né? Lógico, se adequando, né, à direção de quem trabalha onde, mas assim, há o que fazer, né? Há o que fazer. Eu fico imaginando, por exemplo, de acordo com os nossos horários, em momentos talvez quinzenais, terminar com os avisos falando, por exemplo, sobre o que está acontecendo na Nova Zelândia, o que está acontecendo no Uruguai, o que está acontecendo na Itália, o que está acontecendo no Oriente Médio, né, o que está acontecendo no Timor-Leste, o que está acontecendo entre os quilombolas aqui no Brasil, Panamá, Espanha, Moçambique, né, Moçambique, a nossa irmã, né, missionária que saiu daqui, né, a nossa querida Mônica. Então eu acho que além de começar uma semana no domingo à noite, depois de ter sido alimentado pela palavra de Deus, ser estimulado à ação, na preocupação em orar, na preocupação de interceder, e mais com uma consciência, né, de legitimação, de informação que chega por meio desses relatos. Então, eu acho que seria muito bonito, né, que o nosso pessoal da mídia prepare sempre uma informação aí para o final do culto, onde a gente saia com uma visão do que está acontecendo no campo missionário. Eu falo uma visão mesmo, assim, do tipo, o que aconteceu aquela semana ou naquele mês com aquele missionário naquele lugar. E isso causa em nós um motivo de alegria, um motivo de lutas, talvez, pelas dificuldades que missionários sofrem, mas também o estímulo, né, de compartilhar aquilo que estamos falando volta e meia, de segurar as cordas, como ressaltamos pelo UGAM. Outro ponto necessário é que a gente tenha sempre talvez um relato de um presbítero nosso que diga o que está acontecendo com a congregação do Vila Vera, a congregação do Jardim das Orquídeas, a congregação do Camila, né? E a gente possa deixar a igreja cada vez mais informada, atualizada sobre o que está sendo feito. E eu creio que isso possa gerar um estímulo pessoal também, para que cada crente da nossa igreja se veja como missionário e possa fazer a obra do Senhor, porque essa fé operosa se manifesta pela individualidade, né, de cada um dos nossos crentes. E acho que é importante a gente lembrar, né, e enfatizar que o tema da igreja não é um tema a ser trabalhado pelos pastores, pelos presbíteros tão somente, mas de toda a igreja, o que significa as sociedades internas e as congregações. Né? Exatamente. Ele é um tema unificador. Unificador. Ele é um tema unificador. Ele é um tema onde nós vemos toda a igreja, e isso significa sede e congregações. Às vezes as pessoas, sem perceber, né, pensam assim, hoje eu fui na congregação, amanhã eu vou na primeira. Né? E eu costumo falar assim, não, aqui também é a primeira, a congregação também é a primeira igreja. Né? Aqui não tem membro desta congregação, é membro da Igreja Presbiteriana de São Bernardo. Exatamente. Então o tema ele é unificador, né? Ele é uma tentativa de que todos nós possamos ser despertados para esse tema e para tudo aquilo que envolve ele. Então acho que é uma coisa muito bem lembrado. E isso foi pensado junto com os pastores que estão ligados a visão, né, que nós chamamos o pastor é o presbítero docente. Então nós entendemos que isso é fundamental para a vida da igreja e isso é para todos, inclusive para todos os irmãos que estão nas nossas congregações. É sempre bom dizer que tem momentos onde estamos bem juntos, como os encontros do 1º de maio, né, a ceia de Natal do dia 24,
o dia 31, que também temos uma ceia, e outras atividades nas quais estamos juntos, né? Estamos sempre trabalhando juntos. Mas é importante que, quando estamos separados, que a gente possa realmente enfatizar também que somos um, e o tema é unificador para isso, né? O tema nos ajuda nisso. Então é bom que agora, daqui por diante, toda a igreja sabendo desse tema, que é fruto de oração, é fruto de pesquisa, que ele possa ser usado por cada sociedade, por cada irmão e irmã da nossa igreja, numa atuação diária, para que no ano de 2026 nós tenhamos uma igreja com uma fé operosa, e nessas 3 áreas: santificação, na doutrina e na missão. Que Deus nos ajude nisso, né, Jorge? Que Deus nos abençoe, e para a glória do nosso Deus, que cantemos e contemos, né, os frutos desses próximos meses de 2026, com esse tema na nossa mente, e podemos dizer principalmente no coração, e um coração que ama ao Senhor. Automaticamente amando o Senhor, amará também aquele que está próximo de nós e que precisa ver a operosidade da nossa fé. É isso? É isso. Então tá bom. Esperamos que vocês possam serem fiéis a esse tema, e vamos pensar nisso nos próximos momentos na agenda, e que vivamos isso em 2026. Queremos agradecer o seu tempo em ouvir esse momento, e esperamos que você esteja sempre conosco. Somos a primeira igreja presbiteriana de São Bernardo do Campo. Estamos aqui no centro de São Bernardo, na rua Francisco Ôngaro, número 35. Nossas atividades estão aqui girando em torno do AGS Teologia, AGS Musical, então tem atividades durante o dia todo, noite muitas vezes, nos estudos de quarta-feira às 20 horas, algumas atividades específicas no sábado, é só olhar a nossa agenda, é só olhar o nosso aplicativo, e no domingo nós temos o nosso culto às 9, 10 horas a escola dominical, e à noite, às 18 horas, um encontro de adoração com todos também. Participe, seja membro desta igreja, que é uma igreja que está querendo viver cada vez mais essa fé operosa. Deus abençoe a vida de todos, e obrigado por nos assistir.